Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao canal do Explica E, ao nosso EXP Resolve. Eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do Explica E. Estou aqui para responder essa questão do Enem 2023 de primeira aplicação. É uma questão, é uma prova recente, 2023, não é? E é uma questão que vai exigir conhecimento seu acerca da competência 2, tá bom? Bom, mas antes de começar a fazer a resolução dessa questão, eu gostaria de fazer um pedido. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante pra gente, tá bom? Muito importante mesmo, isso fortalece o nosso canal. E assim a gente continua prestando esse serviço, não é mesmo? Tudo bem? Então, prova do Enem 2023 de primeira aplicação de Ciências Humanas. Essa questão aqui é uma questão que exige seu conhecimento acerca de população, hein? População, dinâmica populacional, dinâmica demográfica. Sobretudo acerca sobre crescimento populacional. Então, a questão que vai te exigir conhecimento sobre crescimento populacional. Beleza? Então, esse é o assunto exigido o seu conhecimento para a resolução da seguinte questão. Tranquilão? Bom, só lembrando que este assunto, população, é assunto da competência 2 das Ciências Humanas, as transformações no espaço geográfico, tá certo? Competência 2 das Ciências Humanas está aí, população. Para que você tenha um conhecimento legal de população, você precisará ter noção de crescimento e estrutura de população. Crescimento e estrutura, tá bom? Crescimento populacional, e aí todo estudo acerca da taxa de crescimento médio da população, e aí taxa de natalidade, taxa de mortalidade, não é? Como que anda os níveis de crescimento, as fases do crescimento populacional, não é? A transição demográfica, tudo isso é crescimento populacional. Como também estrutura de população. E aí você vai precisar estudar a estrutura da população por idades, a estrutura etária, a estrutura da população por gênero, tá? Estrutura da população ligado à economia, às atividades produtivas, os setores da economia. Isso é necessário para que o assunto de população fique muito bem compreendido. Beleza? Agora vamos fazer a resolução da questão comigo. Vamos lá, vamos fazer a resolução da questão. Primeiro você tem aí um gráfico, não é? Aí está o gráfico mensurando a taxa de fecundidade no Brasil desde 1960 até projeção de 2050. A taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a taxa que mensura a quantidade de mulheres, tá? Quantidade de filhos, melhor dizendo, quantidade de filhos por mulher, filho por mulher, beleza? Em idade reprodutiva, tá? Em idade reprodutiva, tá certo? É isso que é a definição de taxa de fecundidade, tá bom? A quantidade de filho por mulher em idade reprodutiva. É a mensuração da quantidade de filho médio por cada mulher no país. E aí de 1960 até 2020, então ele pega esse contexto, ó, 1960 tá aqui, tá vendo? Até 2020, a taxa de fecundidade, a quantidade de filhos por mulher no Brasil caiu de 6,3 para 1,5. Então, em média, as mulheres tinham 6 filhos, tá? Cada mulher no Brasil, em média, tinha 6 filhos. Esse número caiu para, em média, 1 filho, tá? Seria isso. Então, uma queda da taxa de fecundidade. Obviamente, essa queda da taxa de fecundidade é reflexo da queda da taxa de natalidade. Cai a natalidade, vai cair a quantidade de filhos por mulher, não é mesmo? Então, a queda da taxa de natalidade, a queda da TN, tá? Vai trazer como consequência também a queda da taxa de fecundidade, da TF, que para mim é a taxa de fecundidade, tá bom? Então, cai a taxa de natalidade e vai cair a taxa de fecundidade. A queda da taxa de natalidade começa fundamentalmente a partir da década de 70, de maneira mais acelerada. Na década de 70, a taxa de natalidade começa a declinar de maneira mais acelerada. Olha para isso aqui, ó. Olha como o declínio aqui está mais acelerado do que aqui, tá vendo? Aqui houve um declínio, mas esse declínio está muito mais acelerado. Olha como ele continua desacelerando, ó. A partir da década de 70, começa a ocorrer uma desaceleração desse crescimento populacional. Desaceleração do crescimento da população brasileira.
Beleza? Estou escrevendo aqui desaceleração, descrescimento populacional. Quando é que se dá isso? A partir da década de 70. A partir da década, de 1970, observa-se esse comportamento demográfico, a desaceleração do crescimento populacional. Isso tem relação direta com a intensificação da urbanização. Estou escrevendo aqui intensificação da urbanização. O que é que tem a ver a urbanização com a desaceleração do crescimento populacional? A urbanização, ela trouxe como consequência a queda da taxa de mortalidade, a queda da mortalidade. Isso começa por volta dos anos 40, com os avanços médicos e sanitários proporcionados, logicamente, pelo modo de vida urbano, começa a cair a taxa de mortalidade. Avanços médicos e sanitários. A cidade conta com equipamentos médicos, hospitalares e sanitários melhores do que o campo, não é? E isso significou a queda da mortalidade. Mas essa queda começou lá nos anos 40. Mas a partir da década de 70, a partir dos anos 70, tem-se a queda da natalidade. A queda da natalidade começa a partir dos anos 70 como consequência direta do aumento da participação feminina no mercado de trabalho. O custo de vida maior para se viver na cidade levou a mulher a precisar trabalhar para aumentar a renda da família, certo? Então a mulher precisou trabalhar pelo maior custo de vida para a manutenção da família no espaço urbano. O salário do marido não era suficiente, então a mulher precisou dedicar-se também às atividades fora de casa, porque ela continuou trabalhando em casa, não é? A mulher em sua condição pluriativa, certo? E aí ela, indo para o mercado de trabalho, ela não mais agora tem tempo de cuidar de tantas crianças. Inicia a partir daqui o planejamento familiar. A partir daqui inicia-se o planejamento familiar, acompanhado, logicamente, da evolução científica na difusão de métodos contraceptivos, tá? Os métodos anticoncepcionais. Beleza? Então a família conta, tá, com alguns métodos para evitar a gravidez. Esses métodos passaram a ser usados, tá, pela família, e isso significou a queda da taxa de natalidade. Com a queda da taxa de natalidade, é claro que vai diminuir a quantidade de filhos por mulher. Então, se aqui tinha-se 6 filhos por mulher, agora isso cai para 1 filho por mulher. A queda da taxa de fecundidade é consequência direta da queda da natalidade, que é consequência direta do processo de urbanização, do elevado custo de vida de manutenção da família no espaço urbano, exigindo, obviamente, aumento de renda e, consequentemente, a mulher precisou trabalhar para aumentar essa renda da família. Beleza? Explicado, tranquilão. Qual o fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado? Qual é o indicador? Taxa de fecundidade. O que é que causou essa mudança de uma taxa de fecundidade elevada para uma taxa de fecundidade mais baixa? O que é que causou essa mudança? Flexibilização legal da prática de aborto. Tá? O aborto no Brasil é só legalizado em situações específicas. Crianças que não desenvolveram durante o período de desenvolvimento, né, de gestação, a massa encefálica, não é, o cérebro, beleza? E aí essa mãe pode fazer o aborto pode ser feito nesse caso. O caso, logicamente, de estupro também, né? Aí a lei permite que o aborto seja feito, no caso do estupro, a violência física contra a mulher. E a outra situação envolve o risco, né? O risco da mãe morrer. O risco da morte da mãe também pode garantir legalmente o aborto. Mas não houve flexibilização legal para a prática de aborto. Não houve isso, beleza? Envelhecimento da população brasileira. Isso vai trazer como consequência o envelhecimento da população brasileira, não é? Se você tem, obviamente, menos nascimentos, está nascendo menos pessoas, você vai ter menos crianças. Isso, atrelado a avanços médicos e sanitários, fez, com a queda da mortalidade, isso fez,
botar as pessoas viverem mais. Então, isso não causou. Isso vai ser uma consequência natural, espontâneo, dessas mudanças populacionais, dessas mudanças sociais. Beleza? Não foi isso que causou a queda da fecundidade. Não foi o envelhecimento da população que causou a queda da fecundidade. O envelhecimento da população brasileira é característica do presente. Aqui, nos anos 70, 80, o Brasil era um país jovem. Hoje o Brasil está em envelhecimento. Então, nesse período aqui, o Brasil era um país jovem. Nesse período, ó. Aqui a gente entra em envelhecimento. Hoje o Brasil é um país em processo de envelhecimento. Para se tornar aqui, em 2040, um país envelhecido. Estamos envelhecendo de maneira bastante significativa, tá? Então, hoje estamos em envelhecimento. Nos tornaremos, em 2040, segundo o IBGE, um país envelhecido, certo? Então, isso não causou, não foi isso que causou. O que causou foi, obviamente, a mudança do papel da mulher na sociedade, a incorporação dessa mulher no mercado de trabalho, tá? Crescimento nos casos de gravidez precoce, se aumentou casos de gravidez, deveria aumentar a quantidade de filhos por mulher, não é? Então, não é isso. Então isso causaria o aumento da taxa de fecundidade, beleza? Ele quer o que causou a queda, a mudança, não é? A mudança é a queda da fecundidade. Participação feminina no mercado de trabalho foi o que Gil exatamente falou quando estava fazendo aqui esse resuminho, não é? Contribuindo para você ter um melhor entendimento da questão, beleza? Aumentou a participação feminina no mercado de trabalho, a mulher não tem mais tempo de cuidar de tantas crianças, e aí ela começou a fazer planejamento de quantidade de filhos, beleza? O temor de perder o emprego também, uma prática ilícita, mas muitos empregadores demitiam as mulheres quando elas retornavam pós licença maternidade, não é? Para não ter as despesas em manter a mulher e o risco dela engravidar, os empregadores passavam a demitir esta mulher quando ela retornava da licença maternidade, certo? Temendo isso, o desemprego, as mulheres também passaram a restringir cada vez mais a gravidez, é importante deixar isso claro. Fechou? Então o que causou essa mudança foi a participação feminina no mercado de trabalho. Agora, é claro que você pensando num país que vai envelhecer, num país se tornará envelhecido, essa também será uma causa no futuro para a queda da fecundidade. Nós teremos muitas mulheres não mais em idade reprodutiva porque estarão envelhecidas. Beleza? Mas isso é no futuro, é uma causa futura, não é a causa que, logicamente, o gráfico está retratando, porque aí o Brasil era jovem e um país em envelhecimento. Portanto, o gabarito é a letra D, certo? Letra E tem diminuição dos benefícios na licença maternidade, não tem nada a ver, não é, com o que o texto aborda. É isso. Respondi a questão do Enem 2023, primeira aplicação com você, acerca de população, crescimento populacional. Tá bom? Forte abraço, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, é importante demais pra gente, comenta, se engaja, porque isso fortalece o nosso canal. Compartilha esse vídeo também, tá bom? Para que a gente atinja e chegue a mais pessoas. Forte abraço, valeu, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.